Essa semana aqui no Estúdio 621 já estamos finalizando toda a parte aqui de elétrica e hidráulica, né? Vamos terminar de passar agora as fiações aqui do teto e depois que estiver pronto vamos colocar o nosso forro de gesso, regularizar o piso e já entrar com a parte de revestimento. Aqui é assim, apartamento pequeno, a gente consegue adiantar muitos serviços e dar andamento no trabalho aqui de uma forma muito rápida. Então vamos lá que esse episódio está muito legal, vai ter muita coisa diferente para vocês acompanharem com a gente. Vamos lá! Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Voz Bento, aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal para você acompanhar esse diário de obra, ver os episódios anteriores e receber as notificações de quando sair os próximos episódios. Aqui no Estúdio 621, na semana passada a gente estava fazendo bastante parte de elétrica e hidráulica, né? Fizemos toda a parte de instalações aqui, tudo que tinha de infra para ser feita. Também regularizamos o piso do banheiro, impermeabilizamos. E essa semana a gente vai entrar já com a parte de forro de gesso, regularização do piso aqui dessa nossa área, né? Do apartamento em si e também a parte de revestimentos. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês o cronograma dessa semana e o que a gente vai adiantar. Olha só, esse aqui é o nosso cronograma da semana, né? O que a gente sempre deixa aqui na nossa parede. Essa semana é a semana do dia 25 ao dia 29 e o que a gente vai fazer? Vamos fazer a passagem dos cabos elétricos, mudar a posição do quadro elétrico de lugar, fazer a instalação do forro de gesso e do painel da TV de drywall, iniciar o revestimento do banheiro e fazer a regularização do piso do apartamento. Não necessariamente a gente segue essa ordem, né? Essa é a missão que a gente tem para fazer e a gente vai organizando da melhor forma. Temos aqui todos os nossos projetos para a gente fazer o acompanhamento. Aqui estávamos terminando de fazer umas modificações hidráulicas que a gente teve que refazer, né? Uma ligação que estava errada, mas já está corrigida. Já está tudo no ponto para a gente fechar esses buracos aqui. Aqui na semana passada vocês viram que a gente estava fazendo esse nicho aqui da máquina de lavar roupas, né? Olha só, nossa caixinha já ficou lateralizada, nosso ponto de água está aqui e o ponto de esgoto está aqui. Então aqui agora é só a gente revestir e já vai estar prontinho para receber a nossa máquina. Aqui temos os pontos de fita de LED, a saída para a fitinha aqui. Esse quadro é o que nós vamos remanejar essa semana, né? Hoje a gente já vai sacar esse quadro, vamos mudar ele para essa posição aqui, ó. Vamos trocar ele, na verdade, né? Vamos colocar um quadro horizontal. Também vamos refazer aqui toda essa parte só. Temos que fechar essa caixinha aqui do ponto do interfone, né? O interfone hoje está aqui, a gente vai trazer esse ponto para cá. Então, dessa forma, a gente vai terminar toda essa parte de instalações. E aí, mediante isso, vamos passar aqui a nossa fiação que está no teto, ó. Já temos aqui todas as instalações passadas, toda a infra. É só a gente agora passar essas instalações. Vamos deixar os pontos elétricos já onde a gente precisa, para quando o forro vier, a gente não ter que quebrar mais nada para fazer todas essas instalações. Aqui é os pontos que a gente vai ter rede, vamos ter aqui também parte de tomada, né? Aqui vai ser o lugar onde vai ficar o nosso roteador, né, da internet, vai ficar aqui em cima. E também vamos ter uma caixinha para os drives da fita de LED que vai atender esses 3 pontos aqui. Também vamos fazer esse painel de drywall. Quando ele estiver pronto, a gente faz toda essa parte de instalações aqui, né? Porque a gente precisa da placa de drywall para conseguir fixar essas caixinhas. Então a gente está aguardando ele ficar pronto aqui para a gente terminar essa parte aqui das instalações. Nosso piso aqui já estamos fazendo uma boa limpeza para a gente conseguir regularizar. A regularização dele vai ser feita da seguinte forma. Vocês estão vendo que a gente tem essas ranhuras aqui, né, da argamassa antiga e ela está muito firme. Não tem necessidade da gente estar retirando ela. Então o que a gente vai fazer? A gente comprou essa massa pronta aqui, né? Ela é uma massa já que é só a gente misturar com água, não precisa de areia, não precisa de nada. E a gente vai fazer uma pequena regularização, não vamos engrossar esse piso, a gente simplesmente vai tampar esses buracos, ó. A gente tem uns buracos maiores, temos aqui essas rebarbas, então a gente vai somente igualar esse piso, deixar ele totalmente nivelado, porque a gente vai ter aqui um piso vinílico. E esse piso vinílico, ele precisa ter uma superfície perfeitamente lisa. E se a gente deixa esses buracos aqui, quando a gente faz a camada de preparação dele, a gente vai ter um custo muito maior daquele material e não vai ter um serviço de qualidade. Então a gente precisa fazer essa regularização já para deixar ele prontinho para receber aqui o nosso piso vinílico. Aqui dentro do nosso banheiro, semana passada vocês viram que a gente estava fazendo aqui, terminando essa parede, né? Hoje a gente já fez a regularização, estamos terminando só de fazer esse detalhe aqui de cima, essa requadração que a gente chama. E olha só o que a gente comentou daquela vez, ó. Esse detalhe que a gente fez aqui, ó, esse recorte, é para a gente receber a nossa porta pivotante. Porque o que a gente vai fazer? A porta pivotante, o pivô dela necessita de um pedaço de porta para que ele rode ao contrário, né? Ou seja, a gente não tem uma dobradiça aqui. A gente vai ter um pino aqui em cima e esse pino vai fazer com que essa porta gire. E essa pontinha da porta que vai ficar aqui dentro, ela vai girar para fora.
E a gente preferiu fazer dessa forma para quê? Para a gente ganhar em abertura dessa porta, porque se a gente coloca a nossa porta pivotante somente daqui até esse vão, a gente vai perder aqui no mínimo 5 centímetros de espaço quando ela estiver abrindo. Então a gente fez dessa forma para que o pivô fique alinhadinho com essa parede e ela consiga girar e ficar literalmente a 90 graus aqui, fazendo a gente ganhar um pouco mais de espaço, né? Aqui o banheiro a gente está fazendo uma boa limpeza nele, o vaso estava no lugar. Vamos somente terminar de fazer uma segunda parte de impermeabilização, né? Mesmo com o contrapiso aqui já impermeabilizado por baixo, vamos dar uma segunda camada em tudo. Nosso nicho também já está prontinho para a gente receber o revestimento, né? A gente vai fazer a regularização dele junto com o porcelanato. E essa semana a gente vai começar também o revestimento de toda essa parte aqui desse banheiro. E uma coisa interessante que eu quero explicar para vocês aqui é sobre essas mangueiras que a gente está passando no teto, né? Por que a gente está deixando essas mangueiras dessa forma? Como a gente vai ter o forro de gesso e a gente vai ter muitas instalações novas, a gente aproveita desse espaço que a gente vai ter, que a gente chama de entreforro, que é o espaço entre a laje e o forro, para passar essas instalações. Porque imagina só, se a gente tivesse que passar tudo isso pelo chão, quebrar tudo, fazer muita sujeira, só que a gente tem esse espaço aqui, ó, que a gente consegue prender com abraçadeiras toda a nossa instalação, e essas mangueiras ficam esticadinhas aqui, protegendo o nosso cabeamento, e ela consegue transpor para as outras paredes que a gente também necessita. Olha só, nós temos aqui alguns pontos de teto, a gente vai aproveitar esse ponto para descer essa energia para a televisão. Essa outra mangueira é o ponto que vem direto do nosso quadro de dados, né? Ou seja, essa aqui que é a entrada de dados do nosso apartamento. Então aqui a gente vai ter essa mangueira que desce até a nossa televisão e também vai ter um cruzamento para atender aqui o nosso ponto do modem também. Então a gente vai ter toda essa instalação aqui já prontinha, né? A gente deixa isso tudo preparado para que quando o forro de gesso venha, a gente já tenha todas essas mangueiras passadas e facilite o nosso trabalho. E é por isso que a gente tem que passar toda essa infra nesse momento e também passar as fiações, que é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos passar todos esses cabos já antes do forro vir, para a gente já deixar essa instalação prontinha. Essa daqui é outra mangueira que a gente deixou aqui, ó, que vai alimentar essas tomadas, ela vai vir desse ponto também. Esse daqui é o ponto que a gente vai deixar os drivers das fitas de LED, que vão atender aqui o teto, né? Esse teto aqui, esse forro vai ser iluminado por fita de LED, e a gente precisa de um lugar para armazenar os drivers, né? E vai ficar exatamente aqui, ó, esse quadradinho é onde a gente vai ter um alçapão de acesso a esses drivers. E esse alçapão, a energia vai chegar até ele, vamos ter esses drivers de fácil acesso e depois eles encaminham para todas essas fitas de LED. Então dessa forma a gente garante que essa instalação fique bem feita, né, que os fios não fiquem expostos e que facilite também o nosso trabalho. Isso agiliza muito quando a gente quer fazer um serviço limpo aqui e eficiente dentro da obra. E a gente está falando que vai fazer um painel de drywall aqui, né? Mas você deve estar se perguntando às vezes, né? Por que fazer um painel de drywall? Por que deixar tudo isso exposto? Porque aqui nós temos um pilar, né? A gente aproveitou desse volume desse pilar aqui para ser justamente o painel da nossa televisão. Então aqui a gente vai ter a nossa televisão fixada por aqui, né? Vamos ter o nosso ar-condicionado em cima e aqui um rack. Só que essas instalações, por aqui ser um pilar, elas não podem ser embutidas, porque é uma estrutura. Se a gente quebra esse pilar aqui, a gente vai enxergar a ferragem que sustenta o prédio. Então a gente não pode estar quebrando essa parte para embutir essas tubulações. Por isso que elas estão todas expostas. Então o que a gente vai fazer? A gente deixou essas partes aqui, essas infras, né, todas aqui presas nesse pilar, e quando vier esse painel de drywall, aí sim a gente consegue colocar todas essas caixinhas no lugar. Dessa forma a gente tem todos esses cabos embutidos, toda a instalação de ar-condicionado embutida, deixando muito mais fácil para a gente trabalhar aqui durante esse nosso serviço, né? A gente consegue posicionar todos esses pontos aqui nesse painel, sem que a gente acabe danificando aqui a estrutura desse edifício. Por isso que a gente vai trabalhar com esse painel de drywall. Ele vai dar um volume maior aqui, né? Ele vai avançar mais ou menos 10 centímetros desse pilar, ganhando esse volume para frente. Dessa forma a gente consegue passar todas essas instalações aqui atrás. Aqui no banheiro, como eu falei para vocês, né, que a gente já deixou o nicho prontinho aqui para o revestimento. Por que a gente não deixa esse nicho requadrado que a gente fala, né? Que é deixar ele todo retinho, igual a gente está fazendo aqui com essa porta, que é isso que a gente está fazendo. Porque quando a gente vai começar na nossa paginação do banheiro, a gente vai subir, por exemplo, uma peça de rever esse banheiro aqui, a gente vai ter uma peça de 83 centímetros, né? 83 por 83. E essa peça, ela vai vir do piso. Chegando aqui, a gente vai ter essa tira, né, de peças. E aqui em cima é a mesma coisa. Então, daqui, desse ponto, a gente vai ter uma peça inteira, mais ou menos até essa linha. Por que a gente tem que trabalhar essa paginação? Porque se caso aqui a gente tem uma emenda muito pequena, às vezes fica um filete muito pequeno de 2, 3 centímetros, a gente consegue trabalhar a altura desse nicho para que não existam esses filetes, né? Então, da forma que a gente paginou aqui, como é que ficou? Nós teremos uma peça vindo do chão até essa altura, teremos esse filete aqui até essa altura do nicho e teremos um filete desse tamanho aqui, ó,
na verdade desse tamanho todo aqui, ó, né? Vai daqui até aqui. Por quê? Porque aí daqui pra cima a gente vai ter uma peça inteira de revestimento também. Então a gente vai ter pedaços bem grandes, ó. Não vamos ter pequenos recortes. Imagina só se esse nicho fosse muito baixo e a gente ficasse com um filetinho de 5 centímetros aqui, não ia ficar bonito, né? Então a gente precisa trabalhar essa altura, por isso que a gente deixa o nicho todo dessa forma, porque aí quando essas peças estiverem assentadas, aí sim a gente consegue regularizar ele do tamanho que a gente precisa e termina de fazer todo o seu revestimento, né? Porque no caso esse nicho vai ser revestido com porcelanato, não vai ser de granito. E aí a gente consegue fazer todo esse revestimento dele, fazendo esse desenvolvimento, né? E chegando no resultado final que a gente quer. E hoje, sexta-feira, aqui no Estúdio 621, a gente já está finalizando o assentamento dos revestimentos do banheiro, né? Essa semana aqui a gente fez esse forro de gesso, que eu mostrei para vocês os detalhes. Começamos aqui o assentamento do banheiro. Não consegui mostrar para vocês, eu não consegui vir aqui o início do processo, mas agora estamos fazendo aqui algumas paredes que eu quero mostrar para vocês como ele está ficando e alguns detalhes desse assentamento que está sensacional. Olha só, aqui nosso banheiro já está praticamente todo revestido as paredes, né? Eu quero mostrar alguns detalhes para vocês que a gente estava fazendo. Primeiramente, onde a gente começou a paginação dele, né? Olha que interessante, vocês estão vendo que aqui é a nossa espessura do portal. Geralmente a gente tem aquele portal de madeira bonitinho, né? E ele acabaria aqui. Então nossa paginação geralmente começaria nesse ponto para frente. Só que como a gente não vai ter esse portal, a gente começou a paginação alinhada aqui no nosso início do banheiro, né? Que quando você fechar a porta vai ficar aqui, então você vai enxergar somente essa parte aqui, né? Então não tinha por que a gente fazer um pedaço de revestimento desse lado. A paginação começa daqui. Começamos a paginação daqui, a peça é uma peça 84 por 84. Essa peça ela começou aqui do chão, né? Colocamos essa primeira peça e ela veio dando recorte aqui em cima, ó. O recorte foi até pequeno, né? Vocês podem ver que ficou bem disfarçado. As juntas realmente deram só 2 juntas de rejunte aqui no meio. E aqui quando a gente vai entrando, a gente pegou aqui uma peça inteira, 2, e aqui no final deu esse pequeno recorte aqui no fim, né? E como é que a gente fez? Olha que interessante que a gente colocou o nicho aqui no fundo, né? Vocês lembram que a gente colocou ele. Quando a gente colocou a peça do chão, a gente colocou ela e a gente regulou a altura do nicho através dessa segunda peça aqui, ó. E vocês podem ver que está alinhado com a outra parede e aqui em cima a mesma coisa, ó. Então esse pedaço do nicho é como se fosse uma peça inteira, né? Se não tivesse o nicho, aqui iria uma peça inteira alinhando com essas juntas aqui. A única coisa que a gente fez foi desenhá-la para a gente conseguir ter o nosso nicho. E aí os detalhes que a gente fez, né? Essa peça, ela entrou para dentro do nicho, então aqui ficou uma peça inteira. E desse lado, que é o nosso revestimento amadeirado, ele entrou também desse lado. Então ele acompanhou todo esse desenho aqui dessa parede, né? Como se realmente estivesse entrando aqui para o nicho. Então aqui a gente fez esse recorte dele, todas as peças estão perfeitamente alinhadas, ó, todas as juntas estão casando certinho, menos da outra parede que é do amadeirado, porque as peças são de tamanhos diferentes, então a paginação dela seguiu outra. O que a gente fez? Como essa peça ela tem esse tamanho todo, e aqui em cima a gente ia ter essa faixa, a gente colocou ela começando inteira de cima, né, pra gente conseguir colocar essa faixa aqui sem nenhum recorte, que vai ficar aparente. Então, trabalhamos dessa forma aqui, descemos essa paginação, a gente não começou assentando de cima, né, a gente sempre começa de baixo, mas a gente marca a paginação e coloca uma régua lá embaixo que segura essas peças. E assim a gente começa assentando, igual a gente fez aqui, ó. No caso aqui apoiamos em cima da nossa base de alvenaria e utilizamos as cunhas para calçá-la, né? A gente faz esse suporte. Começamos a assentar e aqui vocês podem ver que essa peça ela ficou dessa finura aqui, né? Um recorte. Por quê? Porque a partir daqui vai começar a nossa bancada. A bancada vai ser uma cuba esculpida aqui nessa região, só que ela vai vir até o final aqui. Então por isso que a gente deixou esse espacinho, né? E aí ela vai ser assentada aqui por cima dessa peça e depois que ela estiver assentada, aí sim a gente vai colocar a próxima peça, né, que vai ser também uma madeirada. Essa bancada ela vai ser num porcelanato branco, né, ou bianco covelano, só que o roda-bancada dela vai ser do próprio madeirado. Então a gente vai colocar essa bancada, depois que ela estiver no local, a gente coloca esse revestimento aqui do roda-bancada, né. É aqui nessa parede que a gente está fazendo agora, já assentou essa primeira peça e essa segunda que vai no alinhamento da bancada, a gente só posicionou ela para conseguir assentar a de cima. Então essa peça aqui agora está assentada, né? A gente prendeu ela com as cunhas, tudo certinho. Só que depois que essa aqui estiver seca, essa daqui vai sair. Ela está sem argamassa, ó. Vocês podem ver que não tem massa aqui nela. A gente simplesmente posicionou para a gente acompanhar a paginação que a gente precisa. Então dessa forma a gente conseguiu
colocar, deixar essa pedra assentada e agora não atrapalha mais, né? A única coisa que a gente precisa é da bancada instalada para a gente assentar essa peça e essas peças aqui também do roda-bancada. Como isso aqui não vai ser feito agora, a gente só vai cortar agora esses cantinhos, né? Vamos fazer esses pedaços aqui que a gente vai fazer esse complemento, o de cima também, e depois vamos começar a assentar o piso. O piso vai fazer a mesma paginação da parede, então a nossa paginação começa desse canto, então o nosso piso vai começar daqui, né? E aí a partir disso ele vai alinhar todas as juntas aqui e também aqui na área molhada. Todo ele vai acompanhar para quando você ver na parede, você vai ter uma continuidade dessas linhas. Isso dá uma harmonia para todos esses ambientes, né? Por isso que a gente gosta de trabalhar sempre dessa forma. A gente faz esse acompanhamento para ficar tudo num padrão só e não termos nenhum problema. Aqui eu quero mostrar para vocês os detalhes das meias esquadrias, né? Então quando você olha de frente, ó, aqui ainda tá um pouquinho escuro porque está sem rejunte. Mas como o rejunte ele é praticamente da cor dessa pedra, quando ela estiver rejuntada você nem vai conseguir enxergar essa linha. Fica bem discreto mesmo, né? Mas olha só como é que fica bem detalhado. Se a gente não fizesse esse detalhe, ia enxergar praticamente a lateral inteira da peça em algum dos lados, né? E isso acabaria deixando o acabamento bem estranho. A gente fez ele tanto embaixo quanto em cima do nosso nicho. E também em toda a parede lateral aqui do nosso amadeirado. Toda ela está feita essa meia esquadrilha, então fica um detalhe bem interessante quando a gente fala desses revestimentos aqui, né? Tanto o revestimento em porcelanato quanto a cerâmica é possível fazer esse detalhe em 45 graus. Tanto é que no outro diário de obra que vocês viram, né? O apartamento 102, a gente fez essa meia esquadrilha também na cerâmica. Então é super possível dar esse acabamento aqui, mesmo que você não compre peças de porcelanato ou peças muito caras. E hoje a gente também trouxe já essa nossa estrutura aqui, que por que a gente está fazendo, colocando essa estrutura metálica aqui, né? Como vocês viram no projeto, a gente vai ter uma península aqui na cozinha, né? Então olha, a bancada nossa ela vai fazer um U, e exatamente essa península aqui, ó, ela é muito grande, né? Você pode ver que ela tem 1,70 de comprimento. Como ela vai ser de porcelanato, a gente precisa ter um apoio extra para ela, né? Ela vai ter o pé descendo aqui na lateral e a parte de trás também. Só que como ela tem um comprimento muito grande, essa parte de cima começa a ficar muito frágil, né? Porque a gente não tem apoio nenhum. Então a gente precisou fazer aqui uma estrutura para recebê-la. E foi essa estrutura que a gente fez. A gente trabalhou aqui com um metalão 40-30. Fizemos aqui essas duas partes para ele, né? Ele tem 20 centímetros no total. Como a nossa bancada tem 40, a gente vai ficar com 10 centímetros de espaço, né? Na frente e atrás dela para trabalhar, né? Às vezes tem que fazer alguma coisa na instalação e também para dar algum acabamento. A gente fez ela só nesse tamanho. Descemos esse pé até o chão, que é o suporte dela. Então ele ficou todo igual e ela está sendo chumbada no chão e também na parede. Agora, dessa forma, depois que ela secar, a gente vai ter uma estrutura muito robusta que vai servir para receber toda essa bancada de porcelanato, né? A gente fez ela no metalão 40-30, então ela tem 40 centímetros de altura por 30 de largura. A gente colocou essas peças no meio, foi só para unir as duas, né? Porque a gente não tem essas duas partes separadas, então ela virou uma estrutura única. E agora a gente chumbou ela aqui no chão e na parede para dar essa sustentação. E agora é só a gente vir e fazer a medição das bancadas, que vai acontecer na semana que vem. Então a gente vai pegar, né? Vamos medir toda a nossa bancada aqui, esse U. O restante dela não precisa dessa estrutura, porque ela vai ser colocada pela porcelanataria já com a mão francesa, né? Então a gente utiliza das mãos francesas para fazer a instalação dessas bancadas. E agora já está tudo prontinho para a gente fazer essa medição. Essa era a única parte que faltava, a gente não tinha feito ela antes ainda, porque precisava dessa regularização do piso, né? Que a gente fez essa semana também. E aí já tiramos as medidas completas dela, colocamos aqui do jeito que a gente precisava. E agora é só aguardar a porcelanataria, né? Para a gente fazer a medição e depois chegar as bancadas para a gente fazer a instalação. E para quem acha que depois da obra acabou o trabalho, né? Tudo que a gente faz, não. A gente está aqui, ó, na marcenaria, nossa parceira que está fazendo toda a marcenaria do Estúdio 621. E a gente está aqui junto com a cliente porque esse projeto é muito especial. A gente está fazendo uma cama retrátil, né? Na verdade vai ser dois móveis em um, que vai ser uma cama e uma mesa. E a gente está aqui analisando o protótipo dessa mesa, né? Que a gente vai colocar nesse apartamento, estudando como que vai ser o tamanho, como que vai ser fixação, posicionamento. Então isso é bem interessante também para vocês verem como é que é o processo de quando a gente está fazendo um móvel, que ele é um pouco diferenciado, né? Então vamos lá que eu quero mostrar para vocês todos esses detalhes aqui. Olha só, a gente está aqui discutindo. Essa seria a estrutura da nossa cama, né? Ela aqui no caso está fechada. Ali seria o nosso colchão. E aqui a gente está vendo o posicionamento dessa mesa. Que a cliente está decidindo o tamanho dela, né? No caso, se ela realmente vai ter, aqui a gente tem ela com 1 metro de largura. A cliente está achando ela muito grande, então talvez a gente diminua. Estamos discutindo como que vai ser feito todo o travamento dos pés. A gente está com o pé provisório aqui, né? Mas a gente está estudando uma forma de colocar um pé. Se ele vai ser removível, se ele vai ser um pé preso na própria estrutura, como ele vai ser escondido, porque isso tudo aqui vai ser um painel frisado. Então a gente precisa estudar todas as possibilidades para que tudo fique o mais escondido possível, né? Porque aqui a gente está usando algumas travas provisórias, né? Como se fosse uma tramela ali,
ali, por exemplo, e a gente precisa estudar como ela vai ficar toda fechada com tudo isso escondido, também como que ela vai funcionar aqui aberta, né? A gente precisa ver o posicionamento dos pés, tudo isso. Então esse aqui está sendo um grande desafio que a gente está estudando e como a gente vai fazer a forma dela ficar toda sustentável e bonita lá no nosso apartamento. E aí, galera, é isso aí. Hoje de manhã a gente foi lá na obra, agora à tarde eu vim aqui na marcenaria com a cliente. Vocês viram que a gente tava vendo aqui todos os detalhes da marcenaria, né? A gente fechou a marcenaria hoje, já vamos fazer algumas medições. Agora a gente já mexeu no pé direito, né? A gente já colocou o forro de gesso e o piso agora vai vir somente o piso vinílico, que é muito fino. Não tem necessidade da gente colocar esse piso para eles medirem algumas peças. Então guarda-roupa, cama, banheiro também, a gente consegue medir o nicho do banheiro, já tá tudo prontinho. A gente já vai adiantar essas medições porque é uma parte demorada, né? Como a cliente quer mudar para o apartamento esse ano ainda, algumas coisas já vão estar prontas para ela conseguir passar lá para dentro. E aí a gente já veio aqui, já conversamos, tiramos algumas dúvidas, fizemos aqui algumas mini alterações, né, que a gente sempre tem que ajustar alguma coisa, ver como é que vai funcionar tudo. E aí a gente vai agora finalizar, e agora já são 6h20 da noite, né? A gente já encerrando nosso dia aqui com essa visita, e agora é só a gente partir agora para continuar fazendo essa obra. Não é isso aí, Rafa? Isso aí. Agora é isso aí, vamos continuar. Muito obrigado por nos assistirem até aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal. Toda semana a gente tem o episódio novo, né, desse diário de obra. Vocês vão acompanhar essa obra que é muito legal. E se você quiser também ter uma obra como essa, ter um acompanhamento desse nosso, vou deixar aqui na descrição o link para você solicitar o seu orçamento e conseguir conversar com a gente. A gente vai te explicar como é que funciona o nosso método, vamos explicar como é que funciona esse nosso tipo de obra, né, que ela é muito importante, esse acompanhamento, ter esse gerenciamento, porque a gente consegue tirar muitas dúvidas e a obra consegue ter muito mais fluidez, evita dores de cabeça, evita retrabalho, tudo isso eu sei que é muito importante para você, beleza? Então eu espero o seu contato, muito obrigado por nos assistir até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.